Queridos alunos, vamos à aula? Ok. Semana 22, PET 5, terceira semana, língua portuguesa. A nossa atividade de língua portuguesa vai falar para nós síntese e resumo, vai falar de resenha e vai falar de texto instrucional. Então vamos lá? Síntese e resumo. Nós já falávamos de resumo enquanto aulas presenciais, ok? Nós estávamos entrando em resumo, eu tinha lá uma atividade de resumo para que vocês fizessem, tá? Eu tinha um texto que está impresso lá no armário em folhas para que vocês fizessem o resumo. Estava tudo programadinho, mas como parou no meio da semana, nós não terminamos as aulas de português daquela semana e não fizemos o resumo exatamente como atividade. Mas vamos, o que é resumo? Resumo, ou síntese, as pessoas falam síntese para ficar chique, mas é resumo. Então vamos lá. Do ponto de vista linguístico, não há diferença entre resumo e síntese. O resumo é um procedimento de síntese. Sintetizar, reduzir. Ou seja, de condensação de um texto anterior a fim de extrair-lhes as ideias principais. Etimologicamente, é uma volta ao sumo, do resumo ao sumo, a essência do texto original. Você faz resumo todos os dias. Aconteceu um monte de coisa no final de semana. Aí você vai me contar, o meu final de semana foi assim, resumindo, eu não fiz nada. Nada de proveitoso. Eu não fiz nada de proveitoso. Resumindo, eu só trabalhei. Aí eu fui para minha avó, eu fui não sei o que, resumindo, andei o final de semana inteiro. Então vocês fazem resumo o tempo todo. Você não fica entrando em detalhe. Quando você fala assim, a minha infância é feliz, é um resumo. A pandemia, quando você vai falar da pandemia, igual o relato, que eu pedi lá em março, algumas pessoas me mandaram, outras não deram confiança, eu continuo precisando do relato. Ele faz parte de projeto de estudo. Eu preciso prestar conta disso. Então, o relato, quando você escrever para mim um relato, você está resumindo o que você viveu nessa pandemia. Coisa que você viveu, que muitas pessoas não saberão como é e só saberá quando você contar. Como é viver uma pandemia, como é ficar dentro de casa isolado. Você vai resumir, você não vai entrar em detalhe de tudo que você fez durante a pandemia. Você vai relatar resumidamente a sua vida. Professora, é um mini resumo? Não, gente, não é um mini resumo, é um resumo. Porque se você for falar 24 horas de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, são 8 meses. Você não vai falar 8 meses, não, de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Não, tem mês de 31? Tem. Então, tá vendo que como ficaria grande? Seria um livro. Não, eu não quero um livro, eu quero só um relato. Então, é um resumo do que você viveu, será relatado na nossa atividade. Então, vamos para a resenha. Resenha vai falar aqui de acordo com o dicionário. O dicionário diz assim, ato ou efeito de resenhar. Descrição feita com detalhes, com pormenores, contagem, conferência, verificação, tipo de resumo de texto de extensão maior do que a sinopse, notícia jornalística que desce a detalhes de ocorrência e a análise por diversos ângulos. Sinopse geral do que de fundamental ocorre em determinado período em matéria de noticiário. Análise crítica ou informativa de um livro. Tá vendo que é maior do que um
resumo? É, porque ele vai falar em detalhes, em pormenor. Mas não é um livro. É maior que o resumo, mas é menor do que um livro. Tá? Então vamos, texto instrucional. Quando eu falo texto instrucional, parece que é uma coisa diferente, né? Mas não. Texto instrucional é aquele que dá instrução. Quando eu falo de instrução, pode ser como jogar. Lá no armário da nossa sala, tem lá um jogo que eu levei. Para quê? Para que jogássemos e lêssemos as instruções. Assim como eu levei também dominó e vareta. Porque é assim que eu trabalho o texto instrucional. Jogava dominó, jogava vareta. Os meninos o ano passado, porque o professor estava ensinando para eles xadrez, jogamos xadrez, seguindo as instruções do xadrez. Então, instrução, como montar um brinquedo, como uma bula de remédio, uma receita de bolo. Instrução. Detalhes de como fazer passo a passo. Então vamos aqui. Texto instrucional. Você já deve ter dado instruções a alguém e, portanto, feito uso de um gênero textual muito veiculado socialmente. Trata-se do texto instrucional presente nas bulas dos remédios, nas receitas de comida, nas instruções de jogo, nas instruções de como usar aparelhos eletrônicos e como utilizar novos programas de computador e etc. Às vezes você compra uma camiseta, se ela custar um pouquinho mais cara, ela tem ali uma etiquetinha. Não põe na que boa, não passe ferro, não põe no sol, papam. Às vezes ela nem tem muito escrito, mas tem assim, ó, mostra um sol e põe um X. Não pode. Tudo que está arriscado com X vermelho é que não deve ser feito. Também é uma bula de instrução. É um texto instrucional. Ele precisa ser só escrito, professora? Não. Olha o Mitmodais. Para isso. Ele põe imagem e algumas palavras. E você lê e entende. Precisa ser um texto imenso, igual bula de remédio? Não. Porque bula de remédio é uma coisa mais técnica. E aí ele te fala o que pode, o que não pode, a dosagem que pode, a idade que pode, o peso, as contraindicações, as reações para quem é alérgico. Então é uma coisa mais detalhada porque trata-se da saúde de alguém. Lavar camiseta não é uma saúde de alguém, é o seu dinheiro, mas não é a saúde, né? E aí você tendo saúde, você compra outra camiseta. Dependendo do preço, né, gente? Tem camiseta que custa bem baratinho, né? E é boa, não é ruim, não. Eu, por exemplo, amo camiseta da Hering. É camiseta boa e não é cara, né? Dá pra fazer uma coleção, assim, cada uma numa cor, né? Mas, vamos aqui. Então, no seu esquema de estudo, eu coloquei aí pra você vídeos. Cada um dos vídeos são vídeos curtos, tá, gente? Vídeos curtos. Menor que minhas aulas, né? Já que você não quer assistir as minhas aulas, mas quem tá vendo agora tá assistindo, então tem aí pra vocês vídeo cada um. Ó, tem lá de resumo, tem de síntese, sinopse, resumo e síntese, sinopse e texto instrucional. Então tem um vídeo para cada um dos temas da nossa aula de hoje. E você tem as atividades do PET terceira semana, páginas 11 e 12. Vamos às atividades? Pegue aí a sua atividade que eu enviei para você em Word e vamos fazer a atividade. Então vamos lá? Então nós temos aqui, ó, na sua atividade tem um pedacinho aí onde quer saber mais, ele vai falar de texto instrucional. Então eu já falei, não vou repetir. Ele fala de resenha, também já falei, né? Então vamos realmente à atividade. Tem assim, atividade 1. Você já brincou de passar anel? Passar anel? Eu brinquei muito de passar anel. Isso é coisa do meu tempo, né? Não é do tempo de vocês. Hoje vocês não fazem essas brincadeiras.
Veja algumas regras da brincadeira. Tem aí, brincadeira, passa anel, como jogar. Ó, os jogadores sentam-se em roda. Tá aqui, sentado em roda. Uma criança é escolhida para passar o anel. Escolheu. Terceiro passo, os participantes deixam as palmas das mãos unidas. Tá aí o desenho de como vai unir as palmas das mãos. Ó, o passador esconde um anel entre as mãos dele. Então o passador vai estar com um anel aqui dentro da mão e ele vai passar a mão na mão do coleguinha que está brincando com ele. Em um determinado colega, ele vai soltar o anel sem que as outras pessoas percebam. E sem que o coleguinha dê alarde. Ah, tá comigo? Não, ele não vai falar nada, né? Ele vai receber o anel e vai ficar caladinho, tá? Aqui, ó, o próximo passo, ó. Depois passa suas mãos no meio das mãos de cada um dos participantes. Quando ele faz isso, ó, o 6. O passador deixa cair o anel sem que ninguém perceba, mas nas mãos de um dos participantes. Ó, soltou o anel. 7. O passador pergunta a uma das crianças com quem está o anel. Se a criança acertar com quem está o anel, será o novo passador. Então, a pessoa não faz alarde até por isso, porque se ninguém acertar, quem vai ser o próximo passador de anel? Ele. Então, a criança fica caladinha, quietinha, sem, imóvel, não pode ficar imóvel demais, então, tá fulano, ele ficou muito quietinho, não. Age naturalmente, o outro solta o anel, ele vai agir naturalmente. Toda vez que passa na mão de um, ele faz de conta que tá querendo descobrir, sabendo que tá com ele. Mas ele vai de conta que tá querendo descobrir a reação do coleguinha. Até porque quando o outro for olhar, tentar descobrir, fala, não, fulano não é, porque ele queria ver com quem tava, né? Ou então, tá com fulano, que ele tentou demais ver com quem tava. Então, você tem que usar a sua estratégia para descobrir com quem está o anel. Porque a hora que você descobrir, você é o novo passador de anel. Então, temos aqui, atividade número 2. Agora é com você. Crie as regras de um jogo já existente. Ou crie um jogo e formule as regras para ele. Normalmente, o que a gente faz? A gente conta quais são as regras daquele jogo e fala, você concorda que só pode ter 3 jogadores? Eu não concordo. Por que você não concorda? Porque as peças... Então, cria a sua regra. Você acha que pode ser assim? Não, não pode. Então tá, então crie. No dominó isso é uma beleza. Por quê? Porque normalmente você tem ali 2, 3 jogadores, não tem número par. Precisa ser número par. Tem alguns jogos que precisa ser número par. O dominó não, ele pode ser número ímpar, não pode? Pode. Mas tem que ser ímpar? Não, você pode colocar número par. Ele pode ser um jogo aberto? Pode. Ele pode ser jogo fechado? Pode. Ele pode ter 5 pontas? Pode. 4, né? Tem uns que falam assim, jogo de 5 pontas. Eu não sei por que 5 pontos se ele só tem 4, né? Aqui o carretão que ficou aqui, você pode colocar aqui e aqui. E nas 2 pontas. Então ele pode ter 4 pontas, mas chama jogo de 5 pontas. Pode comprar? Quando ele é fechado, pode comprar? Não. Você reparte todas as peças. Se você não tem a peça que encaixa, você passa. O próximo põe. Se você não... Até quando... Você não sabe se as pessoas vão colocar a peça que dá pra você. E aí você acaba perdendo, por quê? Porque você ficou com mais peças na mão, né? Então você pode criar a regra. Palito. Só pode pegar com preto. Não, só pode pegar com preto e o azul. Não, os valores eram tanto, mas na nossa regra cada um vai valer tanto. Tá? Então, é assim. Cada um que tirou as peças, fiquem com elas. Palito, tirou o palito, fica com o palito. Então o último vai perder a chance de ganhar. Por quê? Porque ele ficou com menos palito. Então é você que cria a sua regra, tá? Então vamos lá. Atividade 2. Já que você criou a regra, você vai colocar o nome do jogo, a quantidade de jogadores para sua regra, o material do jogo e as regras do jogo. Você vai escrever aqui que jogo você escolheu, né? E como que vai ser as regras do seu jogo. Depois, atividade número 3.
Você já viu o filme O Malvado Favorito? Se já viu, faça uma resenha crítica deste filme. É um texto de informação e de opinião, onde o autor descreve sobre o tema ao mesmo tempo que expõe suas apreciações. Se não viu, pode ser outro filme, para ninguém ter a desculpa. Eu não vi Malvado Favorito, eu vou deixar em branco. Não, você não viu o Malvado Favorito, mas você viu qualquer outro filme lá que você gostou muito, né? Você vem aqui e escreve do filme que você viu. Se você não viu o Malvado Favorito também, Netflix tem lá, ó, A La Vampire, tá? Você pode entrar lá e assistir. Gostado muito. Não precisa escrever. Pode fazer a sua fala gravando no celular. Não, eu não quero gravação no celular. Por que eu não quero? Eu não vou ficar escutando o que você escreveu. Aí daqui a pouco tá cheio de gente falando pra mim, professora, no meu filme eu vi isso. Não, eu não vou guardar essas gravações. Então eu quero que seja... Eu vou até apagar aqui, ó. Como eu vou mandar pra você, eu não quero a sua fala no celular. Então, ó, precisa escrever. Eu vou colocar aqui, você vai escrever, ó, escreva, ó, gostou muito. E você vai colocar o que você gostou muito, tá, gente? Então, não é para mandar para mim, quem tá usando a apostila, não é para mandar para mim o áudio no celular, tá? E para atividade de português é só. Então aqui nesse espaço você vai escrever a sua resenha crítica do filme. Gostou? Não gostou? O que você não gostou? O que era ruim? O que você não faria diferente se você fosse o autor do filme? O escritor. Não o ator, mas o autor, tá? Então, português para a aula de hoje é só. Tenham todos uma boa tarde. Voltamos daqui a pouquinho com matemática. Tchauzinho.